Boa noite, pessoal. Mais um dia aqui de quarentena no canal Advocacia a Jato. E hoje nós daremos continuidade ao nosso curso gratuito de Direito Previdenciário após a reforma da Previdência. Você que vem acompanhando as aulas, nós já estamos na 14ª aula aí do nosso curso. Falaremos hoje sobre acidente do trabalho. Na aula passada nós falamos sobre os benefícios por incapacidade. Entendemos como é o funcionamento da aposentadoria por invalidez, do auxílio-doença, do auxílio-acidente, e hoje falaremos de um tipo específico de direito por incapacidade, de benefícios por incapacidade, que são aqueles benefícios por incapacidade decorrente de acidente do trabalho. Então é um tema bastante interessante e bastante relevante para você que quer atuar na área de direito previdenciário. Lembrando que as demandas acidentárias, as demandas para solicitar um benefício previdenciário de natureza acidentária ou a revisão de um benefício acidentário já concedido, devem correr aí na Justiça Estadual, não é na Justiça Federal, porque não houve a modificação aí do dispositivo que determinava que as ações de acidente de trabalho viriam para a Justiça Federal. Então, mesmo depois da reforma, ações acidentárias devem correr na Justiça Estadual. Mas o que é de fato acidente do trabalho? Onde é que nós temos o conceito de acidente de trabalho? O conceito de acidente de trabalho está no artigo 19 da Lei 8213 de 91, que é o nosso plano de benefícios. Lá no artigo 19, nós podemos extrair dele o conceito de acidente de trabalho, que é o seguinte: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Pelo conceito, a gente já tem que observar algumas questões aí muito interessantes. O primeiro é que acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, que significa que não necessariamente você precisa estar no trabalho, no local de trabalho, na jornada de trabalho. Se você sofre um acidente em razão do trabalho ou porque está executando uma tarefa que foi ordenada pelo seu empregador, então você sofre um acidente de trabalho, ainda que não esteja no local de trabalho ou na jornada de trabalho. O segundo aspecto interessante de a gente tirar desse conceito é que tanto a lesão corporal, aquele fato evidente, né? A lesão corporal ela é evidente na estrutura física do trabalhador, quanto a perturbação funcional são motivos de caracterizar aí um acidente do trabalho. Então, não há necessidade de que o acidente ocasione uma lesão. Portanto, eu vou considerar acidente do trabalho também algumas doenças ocupacionais. Eu posso, por exemplo, enquadrar uma depressão, um quadro de depressão em que não existe lesão corporal visível, eu posso considerá-lo como um acidente do trabalho. Por quê? O acidente do trabalho não é apenas aquele que causa a lesão, é aquela que causa também uma perturbação funcional. Evidentemente, em todos esses casos, tem que ter um resultado que seja incapacitante, ou a morte, ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, o evento incapacidade ele tem que estar presente. Mas muita atenção, nem todos os segurados têm direito a um benefício acidentário, a um benefício diferenciado, benefício acidentário. Mesmo depois da reforma, o benefício acidentário, por exemplo, não tem carência, né? Não há necessidade de você cumprir um número de contribuições mínimo para ter direito ao benefício acidentário. Isso é uma vantagem, é algo bastante relevante na especificidade aí do acidente de trabalho. Além disso, o acidentado do trabalho goza de benefícios trabalhistas, como, por exemplo, a estabilidade de 1 ano. Né? O trabalhador empregado que sofre um acidente de trabalho tem direito a uma estabilidade aí de 1 ano. E a aposentadoria em qualquer situação, a aposentadoria por invalidez, ela é sempre de 100%. Certo? Então, ela vai ser calculada em cima da média, que é o salário do benefício. Nós teremos, inclusive, uma aula específica falando sobre o cálculo do benefício, mas ela será sempre de 100% dessa média. Tá joia? Então, muito interessante aí para a gente entender
como é que funciona os benefícios acidentários. E aí nem todos os segurados têm direito a um benefício acidentário. Quais são os segurados que têm direito ao benefício acidentário? O segurado empregado, o segurado empregado doméstico, o trabalhador avulso, esses três aí porque estão prestando uma atividade para uma empresa ou equiparado, e por último o segurado especial, aquele trabalhador rural ou pescador, né, que presta serviço, que executa a sua atividade em regime de economia familiar, né? Ele usa a força própria ou apenas a força de trabalho da família para exercer a sua atividade de subsistência, ok? Então, segurado empregado doméstico, trabalhador avulso e o segurado especial têm direito aos benefícios acidentários. Benefícios em razão de um acidente de trabalho. É uma situação aí bem diferenciada, ok? Contribuinte individual não tem direito, facultativo também não tem direito ao benefício acidentário. Ele tem direito à aposentadoria por invalidez comum, ao auxílio doença comum, mas o benefício acidentário não, ok? Quais são os tipos de acidente de trabalho admitidos pela legislação previdenciária? Bom, nós temos quatro tipos de acidente de trabalho admitidos aí pela legislação previdenciária. Primeiro tipo é o acidente típico. O acidente típico é aquele acidente que que ocorre de maneira súbita, inesperada, né? Aquele evento súbito e inesperado que vai causar a morte ou a lesão incapacitante ao empregado, né? Então, foi um acidente de trânsito, foi um acidente no deslocamento, né, de casa para o trabalho para casa. Inclusive, esse exemplo que eu dei não foi muito bom, porque só é considerado acidente de trabalho aquilo que ocorreu antes da lei de 2019, antes da lei 13.846 de 2019, porque depois da lei esse evento aí deixou de ser considerado acidente de trabalho. Mas é aquele evento que ocorre na empresa. Por exemplo, você está na empresa e se fere numa máquina da empresa, né? Você sofre um acidente enquanto está manuseando uma ferramenta. Então esse tipo de acidente é considerado sim acidente de trabalho típico, certo? Acidente tipo. Segundo tipo é a doença profissional. É muito importante caracterizar a doença profissional. O que é a doença profissional? É aquela doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Quando é que eu caracterizo uma doença profissional? Quando aquela doença ela surge exatamente pelo exercício do trabalho. É natural que trabalhadores que executem aquela tarefa desencadeiem um quadro clínico incapacitante naquela doença, certo? Então, é uma doença que já está caracterizada como uma doença comum de determinados tipos de trabalhadores. Por exemplo, os trabalhadores que executavam, hoje é proibido, mas executavam os trabalhos com exposição ao amianto, que é uma substância extremamente tóxica. Esses trabalhadores desenvolvem muito habitualmente uma doença chamada silicose. Então, se um trabalhador que trabalha com o amianto, o asbestos, ele vem a sofrer de silicose, é natural que você identifique a silicose como uma doença profissional, uma doença típica da atividade desse trabalhador. Ok? Muito importante essa caracterização, por quê? Porque a caracterização pode ser feita através de um procedimento próprio, um procedimento específico no INSS. E aí guardem isso. Como é o nome desse procedimento? Nexo técnico epidemiológico. Esse nome grande aí, feio, nada mais é do que a verificação pelo INSS de que determinadas doenças são próprias, são características de determinadas atividades. Então, essa junção facilita a caracterização do trabalho da doença como uma doença profissional. Por que isso é tão importante? Porque a comunicação do acidente de trabalho
é feita pela empresa. A empresa é obrigada a comunicar ao INSS que o seu empregado sofreu um acidente de trabalho. E a gente sabe, infelizmente, que muitas empresas procuram mascarar esses eventos de acidente de trabalho, porque tem consequências, né? Além das indenizações que deve pagar, tem as multas pelo descumprimento das normas de segurança e tem também um aumento no seu FAP, no seu fator acidentário de prevenção, que vai acabar acarretando um aumento de tributos, certo? Do tributo, principalmente o risco acidentário de trabalho, aumenta aí para essas empresas. Então, o que acontece? A empresa ela é naturalmente desestimulada de comunicar acidentes de trabalho. O empregado não pode ser prejudicado por isso. E o que é que acontece então quando esse empregado aparece ou vai buscar no INSS um benefício de auxílio-doença, um benefício de aposentadoria por invalidez? O próprio INSS, através dos mecanismos que ele tem à disposição, ele vai dizer assim, olha, essa doença é característica, é uma doença profissional. Ela ocorre muito habitualmente com esses trabalhadores, o trabalhador que executa essa determinada tarefa. Então, eu vou considerar, através do nexo técnico epidemiológico, aquela doença uma doença profissional e, portanto, um acidente de trabalho. Ficou claro isso? Joia? Beleza. Então, segundo tipo aí de acidente de trabalho considerado pela legislação. Terceiro tipo é a doença do trabalho. Professor, não é a mesma coisa? A doença do trabalho é a doença profissional? Não. A doença profissional é aquela doença típica do exercício de uma determinada profissão. A doença do trabalho, ela é desencadeada em razão das condições especiais ou anormais em que a atividade é executada. Então imagine um digitador, alguém que trabalha num escritório, digitando documentos, e aparece com perda auditiva. Ora, obviamente, a perda auditiva não é característica de quem trabalha com digitação. Seria natural se ele tivesse uma LER, uma lesão por esforço repetitivo. A LER, no caso do digitador, é sim uma doença profissional. Agora, a perda auditiva, não. Investigando o local e o ambiente de trabalho desse trabalhador, se verifica que ele trabalhava ao lado de um conjunto de motobombas, um ambiente muito ruidoso. Bom, essa doença é uma doença do trabalho, não por ela ser típica da profissão dele, mas é uma doença do trabalho porque as condições especiais em que é exercida essa atividade fizeram com que esse trabalhador aparecesse aí com uma doença do trabalho, uma perda auditiva que não tem relação direta com o seu trabalho, mas tem relação com o ambiente em que ele exerce esse trabalho. Ok? Então, doença profissional, doença do trabalho, ambas são consideradas acidente do trabalho. E existem os acidentes por equiparação, muito importante aí. Quais são os acidentes por equiparação? São aqueles acidentes que à primeira vista você diz, poxa, isso não é para ser considerado acidente de trabalho, mas a legislação reconhece como acidente de trabalho. Primeira situação do acidente por equiparação é a concausa. Concausa relacionada ao trabalho. O que é a concausa? A concausa é aquela situação de um agravamento de um quadro anterior, de um quadro de doença anterior, ocasionado em decorrência do exercício do trabalho. Então, imagine uma pessoa que tem naturalmente dor nas costas, tem algum problema na coluna, porém, o exercício do trabalho dele não obedeceu às regras de segurança do trabalho e acabou agravando o quadro. Então, essa pessoa com dor nas costas, com um pequeno problema na coluna, teria condições de trabalhar tranquilamente. Porém, em razão da forma errada com que era executado o serviço, em razão da falta de um equipamento de proteção individual, essa pessoa acabou agravando o seu quadro e aumentando a sua incapacidade. Agora sim, chegando ao ponto de perder a capacidade laboral ou de ter muito diminuída a sua capacidade laboral. Então, essa concausa relacionada ao trabalho é considerada acidente do trabalho, por equiparação. Tá joia? Segunda situação de acidente de trabalho por equiparação é qualquer evento que cause a morte ou incapacite o trabalhador
no local e na jornada do trabalho. Então, qualquer evento de acidente que ocorra no ambiente de trabalho e na jornada de trabalho, ainda que decorrente de força maior ou de caso fortuito, é considerado acidente de trabalho. Foi um terremoto que aconteceu e nesse terremoto acabou machucando ou matando um determinado empregado de uma empresa. A empresa não poderia prever nunca que tivesse um terremoto no Brasil, mas teve, né? Um caso absolutamente fortuito, está fora da esfera de previsibilidade da empresa. Não importa. A empresa é caracterizado aí nesse caso o acidente de trabalho para fins previdenciários, certo? A responsabilidade da empresa é outra coisa que vai ser analisada. Mas para efeito de direito previdenciário, para concessão dos benefícios previdenciários, mesmo caso fortuito, a sabotagem, o ato de terceiros, o terrorismo, o ato de agressão de colega de trabalho, de terceiro, tudo isso é considerado acidente de trabalho se ocorrer no ambiente de trabalho e durante a jornada de trabalho, ok? Então, isso é acidente de trabalho por equiparação. Terceira situação de acidente de trabalho por equiparação é a doença proveniente de contaminação acidental. Você está trabalhando, imagine alguém que trabalha, por exemplo, em um laboratório, manuseando ali vírus, protozoários, bactérias, em razão de algum erro, algum acidente que acontece no seu ambiente de trabalho, ele se contamina. Essa contaminação acidental é considerada acidente do trabalho, tá joia? Então, a contaminação acidental no ambiente de trabalho, na jornada de trabalho, é considerada aí acidente de trabalho. O acidente, quando ocorrido fora do local de trabalho e fora do horário de trabalho, fora da jornada de trabalho. Existem situações em que, se o acidente ocorrer fora do local de trabalho e fora da jornada de trabalho, vai ser considerado acidente de trabalho por equiparação. Quais são essas situações? Primeiro, na execução de ordem ou realização de serviços sob a autoridade da empresa. Seu chefe diz, olha, depois aqui da jornada, vá lá ao aeroporto pegar um palestrante que eu vou trazer amanhã. Você está fora do seu horário de trabalho, fora da sua jornada de trabalho, o sujeito vai chegar de madrugada, você vai com o seu carro pegar essa pessoa lá no aeroporto e se acidenta, certo? Tem um acidente de trânsito. Isso é considerado acidente de trabalho porque você está fora do local, fora da jornada, mas atendendo a uma ordem do seu empregador, ok? Então, essa é a primeira situação de um acidente que ocorre fora do ambiente de trabalho, fora da jornada, e é considerado acidente de trabalho. Na prestação espontânea do serviço para evitar um prejuízo ou proporcionar um proveito para a empresa. É aquela situação da gestão de negócio. Você está fora da sua jornada de trabalho, fora do seu local de trabalho, mas percebe que a sua empresa pode ter um determinado prejuízo e você intervém para tentar evitar esse prejuízo. Você observa, vai passando na rua, observa que alguém vai tentar incendiar o seu trabalho, vai tentar um ato de terrorismo lá dentro do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho, você vai intervir. Essa interveniência que você faz fora do ambiente de trabalho, fora da jornada de trabalho, para evitar que a empresa tenha um prejuízo, ou ainda para garantir um proveito econômico para a empresa, é considerado acidente de trabalho. Tá joia? Isso trata de um instituto de direito civil, vocês podem pesquisar, chamado gestão de negócios. Ok? A última situação é quando você está em viagem a serviço da empresa. Se você estiver em viagem a serviço da empresa, mesmo que seja uma viagem que foi dada a você para você se aperfeiçoar profissionalmente, qualquer coisa que aconteça nessa viagem vai ser considerado também acidente de trabalho. Todos esses são acidentes de trabalho por equiparação. Tá joia? Não são acidentes de trabalho típicos, doenças profissionais, mas são acidentes de trabalho que você precisa fazer um esforço interpretativo um pouco maior para entender que aquilo é um acidente de trabalho. Tá joia? Quais são os benefícios, portanto, que são concedidos nessa situação? Em caso de morte, pensão por morte. Em caso de perda da capacidade para o trabalho, a aposentadoria por invalidez. Em caso de redução da capacidade para o trabalho, o auxílio-doença.
ou o auxílio acidente. O auxílio doença quando a incapacidade for total e temporária, provisória. Já no caso do auxílio acidente, a incapacidade é parcial, porém ela é permanente. Redução parcial da capacidade laboral, porém permanente. E a reabilitação profissional é um serviço também que é prestado para aquela pessoa que tem reduzida a sua capacidade laboral e aí passa por um processo de reabilitação. Reabilitação essa que será assunto de nossa próxima aula. Mas antes de fechar essa aula, eu preciso que vocês saibam também o que não é considerado acidente de trabalho. O que não pode ser enquadrado como uma doença do trabalho ou uma doença profissional. Primeira situação, a doença degenerativa. A doença degenerativa tem causas naturais. É aquela doença que você tem hereditária, né? Aquela doença que já está com você, já lhe acompanha naturalmente. Não tem relação, não tem nexo de causalidade com o seu ambiente de trabalho, ok? Segunda situação, a doença inerente ao grupo etário, né? As pessoas costumam brincar, a gente vai ficando velho, vai ficando crocante, e tudo faz creque aqui ali, porque existem doenças que são naturais da idade, né? Chega numa determinada idade e vai aparecendo alguma doença ou outra. Essa doença inerente à faixa etária não pode ser considerada acidente de trabalho. Além disso, a doença que não produz uma incapacidade laborativa. A doença que você tem é uma doença simples, mas não lhe diminui a capacidade de trabalho. Você consegue trabalhar com aquela doença. Muitos diabéticos, né, trabalham sem problema nenhum e não tem maiores dificuldades. A diabetes é uma doença que é controlada ao longo do tempo e a pessoa pode trabalhar naturalmente, certo? E a última situação de doença que não pode ser considerada doença do trabalho é a doença endêmica. O que é uma doença endêmica? É aquela doença inerente à região. Na região todo mundo tem essa doença, então você não vai saber exatamente se ela adveio do ambiente de trabalho ou não. Se ficar caracterizado que foi do ambiente de trabalho, obviamente vai haver esse nexo de causalidade e aí você consegue enquadrar como acidente de trabalho. Mas via de regra, por exemplo, dengue. A dengue é uma doença endêmica aqui no Nordeste, onde eu estou agora. Como caracterizar que um trabalhador pegou essa doença no trabalho ou fora dele, se é uma doença endêmica, ok? Então, todas essas situações não caracterizam uma doença do trabalho, tá joia? Fechamos a aula de hoje, foi bem rapidinho. Peço a ajuda de vocês para responder a uma pesquisa, que eu vou deixar o link aí embaixo. Vocês possam me ajudar aí a produzir novos conteúdos para vocês e a gente possa estreitar essas relações, tá joia? Muita coisa boa vem por aí, ok? Fechando a aula de hoje, então, muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.